Eu simplesmente adoro ser surpreendido por leituras que eu não fazia ideia do que se tratavam, caem na minha mão e quando eu me pego imerso naquilo, uau, que surpresa. É o caso desse gibi aqui, A Prisão no Céu, enviado pelos amigos da JBC Editora, um beijo para vocês. Isso aqui é ouro. Essa história é uma história, talvez das histórias mais belas, tocantes, poéticas que eu li nos últimos anos, em toda a sua simplicidade. Assim, a gente está falando essencialmente de algumas histórias de mulheres que se entrelaçam em torno deste lugar. Esse lugar é um salão de cabeleireiro ao lado de uma prisão feminina, onde as mulheres, no caso especificamente esta mulher, ganham uma segunda chance, ou seja, elas estão lá trabalhando para diminuir a pena. E à medida que a gente vai conhecendo algumas histórias, ou seja, a história da repórter que vai lá fazer uma matéria a respeito desse salão, a história da primeira mulher que ela vai cortar o cabelo, a história de uma senhora de idade que resolve fazer mudanças no visual por uma razão muito específica, a história da guarda que fica como, da guarda feminina, né, que fica como uma espécie de recepcionista ali, né, tomando conta do lugar, e a própria história da cabeleireira e da sua família, ou seja, por qual razão ela foi parar lá dentro. Essas pequenas histórias têm tanto coração. Esse é um gibi, e vou falar pra vocês que mangá pra mim é gibi, tá? Mangá é um gibi, ele é um quadrinho feito no Japão. Pode chamar ele de mangá, pode chamar do que quiser, mas aqui no Brasil ele é um gibi, tá? Tirando este elefante branco da sala, acho que fazia muito tempo que eu não li um gibi com tanto coração, assim, com tanta verdade, sabe? Ele é pequeno, assim, eu simplesmente devorei. Mas é uma história tão humana, é uma história tão humana que, juro, você tem real e completa vontade de conhecer essas pessoas, de conhecer esses personagens, de sentar com eles, conversar com eles e entender um pouco mais a respeito da história deles. Se um gibi consegue fazer isso com você, uau, ele conseguiu uma tarefa brilhante, cumprir a sua tarefa de te capturar enquanto leitor de um jeito brilhante. E A Prisão no Céu consegue isso com brilhantismo. É de verdade uma história que a gente simplesmente não espera. Sim, não espera, olha só. Aqui tem um pouquinho das artes para você estar uma olhada. É uma história que você não espera, você simplesmente é apanhado de surpresa. E quando você vê, você está envolvido de um jeito que você sente aquele quentinho no coração e o olho enchendo de lágrimas, assim, saca? A Prisão no Céu, opa, A Prisão no Céu, da JBC. Link tá aqui na descrição do vídeo.